Bom dia, irmãos. Bom dia, amigos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós. Amém? Que bom que acordamos, despertamos com vida e com saúde. Que bom que estamos reunidos para estudarmos mais uma vez a lição que hoje traz o tema O princípio do pecado. Nós iremos ler no livro de Gênesis, no capítulo 6, verso 5. E antes de iniciarmos a leitura, eu os convido para que façamos uma oração. Grandioso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, graça te damos, meu Senhor, por todas as bênçãos concedidas sobre nossas vidas. Obrigada pelo despertar com vida e com saúde. Rogamos em nome de Jesus que venhamos entender o que iremos estudar aqui neste momento e pedimos sua companhia, que seu Santo Espírito nos ensine, abra nossas mentes, nosso entendimento, derrame sobre nós sua paz, suas bênçãos, dai-nos um domingo feliz, em família, entre amigos. Cuida de nós, Senhor, cuida dos nossos ouvintes, Senhor Deus. Cuida de cada um de nós, Senhor Deus, como só o Senhor sabe cuidar. Perdoe os nossos pecados, nos abençoe, nos ajude a perseverarmos no estudo da Sua palavra. É o que nós lhe pedimos, orando e agradecendo por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E o livro de Gênesis, no capítulo 6, verso 5, diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Amém? Nós estudamos já nas lições anteriores, vimos o processo da criação, né? E observamos que a cada dia criado, Deus ele teve uma percepção sobre cada dia criado e ele expressava: isso era bom. Quando ele concluiu a criação, conforme vimos, né, lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 31, ele já não disse que isso era bom. Ele falou: era muito bom. Ou seja, ele olhou tudo perfeito. Árvores, pássaros, relva, água cristalina, o homem e a mulher lindos, perfeitos, altos, lindos. E ele disse: era muito bom. Então o pecado entrou e o paradigma mudou. As coisas não eram mais muito boas. A ordenada criação de Deus foi arruinada pelo pecado e por todos os seus resultados abomináveis. A rebelião atingiu proporções terríveis nos dias de Noé. O mal consumia a humanidade. Embora a Bíblia não nos apresente muitos detalhes, as transgressões e rebelião eram claramente algo que nem mesmo um Deus amoroso, paciente e perdoador podia tolerar. Como as coisas ficaram tão ruins tão rapidamente? Talvez não seja muito difícil encontrar a resposta. Quantas pessoas hoje, ao examinarem seus próprios pecados, não se perguntam o mesmo? Como as coisas ficaram extremamente ruins de modo tão rápido? E percebemos como o mal está se proliferando de uma forma tão assustadora. Pais que poderiam ser que vieram com a missão de ser os defensores, os responsáveis pelos seus filhos, hoje estão numa condição que já não tem mais domínio próprio, estão cometendo assassinatos, né, dos próprios filhos, filhos rebeldes, drogas, prostituição.
coisas terríveis, né? Coisas terríveis, assustadoras nos jornais, né? E não só nos jornais, hoje já conseguimos enxergar o mal tão próximo que nos causa muito medo. Só não ficamos pior porque nós sabemos que o nosso Senhor Deus nos deu a promessa de que se passares pelo fogo, não serás queimado, se passares pelos rios, não serás submergido. Então, nós estamos vivendo pela fé, realmente pela fé. E como é importante o uso da fé nos dias em que estamos vivendo, sabemos que são já os últimos dias dessa terra, né? E quando lemos os capítulos de Gênesis, capítulo 3, 4, 6, podemos observar a progressão constante do pecado. Eva se contaminou, se deixou contaminar e levou a contaminação para Adão. Quando Deus descobriu que eles haviam desobedecido e comido do fruto proibido, eles transferiram as suas responsabilidades, não assumiram o fato de terem desobedecido, eles transferiram as suas responsabilidades pela desobediência para Deus e para a serpente. Em Gênesis 4, verso 5, percebemos ali na situação de Caim a falta de domínio próprio, onde Caim se deixa levar pela ira, né? No verso 8, Gênesis 4, 8, percebemos a dissimulação de Caim, levando Abel para o campo, né? Ali dissimulando disfarçadamente e lá cometendo o primeiro homicídio. Em 4:19, percebemos o início, né, da poligamia, da infidelidade. Gênesis 4:23, o início da prática da própria justiça, né? Fazer justiça com as próprias mãos, o uso da vingança. Em 6:2, percebemos a corrupção, né, dos homens, os filhos de Deus se misturando, se contaminando com mulheres idólatras. E por fim, o verso do tema de hoje, Gênesis 6:5, onde Deus diz que a maldade dos homens havia se multiplicado. Então, foi uma proporção, uma progressão muito grande, muito grande. O homem, ele perdeu toda a perfeição, né? Todo o intelecto sadio, ele perde tudo. Por quê? Porque ele se deixou corromper. Deus percebeu a multiplicação dessa maldade, né, do homem, a sua corrupção, a sua violência. Esse relato que está contido no livro de Gênesis 6, nos versos 5 e 11, não aconteceu por acaso. Não foi de repente. Houve uma história antes desse texto. Esse resultado terrível teve uma causa. O pecado piorou progressivamente, foi progressivo. E essa é a tendência do pecado. O pecado não é como um corte ou uma ferida. Quando a gente leva um corte ou cria-se uma ferida, né, por conta de algum processo, uma ferrada de mosquito, um baque mesmo, que ele já possui o processo automático de cura, né? A gente vai colocando a medicação, o remédio e ela vai fechando, né? A tendência é essa. Já com o pecado não acontece isso, é o contrário. Se ele não for contido, ele multiplica-se. Ele jamais se contenta, até levar à ruína e à morte.
Então não é preciso a gente imaginar a vida antes do dilúvio para ver esse princípio em funcionamento, né? Ele existe ao nosso redor, mesmo agora, nos nossos dias, no nosso tempo. É dessa forma que acontece. Se a gente prestar bem atenção, a gente vai verificar que é assim que acontece mesmo. Não é de admirar que Deus odeie o pecado e que mais cedo ou mais tarde ele vai exterminá-lo. Afinal, essa é a única ação possível para um Deus justo e amoroso. Porque o nosso Deus é um Deus justo e amoroso. E como aconteceu lá nos tempos de Noé, quando ele percebeu que a maldade já não tinha mais como conter, que ela tinha se espalhado, que Satanás tinha alcançado esse propósito de espalhar a maldade no coração do homem, ele deu um fim, ele deu um basta, né? Ele enviou o dilúvio, esse dilúvio universal. E ele vai, essa é a ação que ele também vai fazer. Porque como nossa amiga falou, hoje o pecado tomou o mundo. Ele tomou o coração das pessoas, porque, como ela falou, né? É pai, mãe, que são as pessoas que deveriam proteger, defender os filhos. É esses que a gente vê que estão fazendo coisas terríveis. Filhos também que matam pais, irmãos que matam irmãos. É corrupção, é violência, é assim que a gente percebe não ter mais contenção. E se nós percebemos, Deus, ele também percebe, assim como ele percebeu nos tempos de Noé. E a boa notícia é que, embora Deus deseje acabar com o pecado, ele quer salvar os pecadores, ele sempre quis salvar os pecadores. Ele salvou Noé e sua família, porque foram os únicos. Pela fidelidade de Noé ao Senhor, pelo temor de Noé ao Senhor, ele salvou a sua família. E hoje ele quer fazer a mesma coisa conosco, com os pecadores, porque nós somos pecadores, mas ele quer nos salvar. E essa aliança, essa nova aliança, é disso que ela trata. Desse amor que Deus tem por cada um de nós e pelo desejo que Ele tem de nos salvar. Amém? E com isso chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Gratas a Deus, porque Ele nos despertou, porque Ele nos deu forças para continuarmos aqui, para estarmos aqui e pela companhia de cada um de vocês. Que o Senhor nos ajude a permanecer firmes nesse caminho, permanecer firmes nesse propósito de estudar Sua palavra a cada dia. E pedimos àqueles que puderem, fechem seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Deus, querido Pai, louvado e exaltado, Senhor, seja o Teu nome. Pai querido, muito obrigada, Senhor, pelo despertar, com vida com saúde, obrigada pela noite de sono. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos conduziu e estamos aqui, Senhor, estudando a Tua palavra. Obrigada pela companhia dos nossos irmãos e amigos que a cada dia estão conosco, Senhor, firmes também nesse propósito. Nos ajude a continuarmos perseverantes, para que possamos nos tornar a cada dia mais semelhantes a Cristo, Senhor. Que as Suas bênçãos, Senhor, sejam sobre cada um de nós. Fica conosco, Senhor. Dai-nos a Tua paz, dai-nos a Tua presença neste dia, Senhor. São bênçãos que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.